Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Desejando a todos vocês aqui uma ótima segunda-feira. E vamos fazer aí a correção da nossa atividade, né, que eu havia passado para vocês. Bem legal, bem de boa aí a nossa matéria, né, análise de gráfico da função. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Espero que vocês tenham acertado, estão entendendo, estão acompanhando. E qualquer dúvida, pode falar aqui comigo pelo WhatsApp, tá certo? Ou pelo Google Sala de Aula, beleza? Pode deixar aí aqui nos comentários que eu com certeza vou responder de vocês, beleza? Então vamos lá. Primeira questão, ele vai dizer o seguinte, ó. Com base no gráfico a seguir da função f, responda ao que se pede. Show de bola. Primeira coisa, turma, vocês têm que saber olhar para o gráfico e dizer o que ele está te perguntando. Responder tudo que ele está perguntando. Vamos lá? Faz passo a passo, ó. Fica muito mais fácil para você, ó. Vamos lá. Qual o domínio da função? Beleza. Eu quero que vocês tenham em mente, ó, quando ele falar domínio, vocês vão relacionar quem? Aos valores de x. Pronto. Tendo isso em mente, ó, vamos lá. Os valores de x está aqui, ó. Show de bola. Para saber o domínio, eu vou atrás de onde começa o intervalo em x até onde termina. Então vamos lá. Tá vendo que o pontilhado começa em menos 5 e vai até 6? Pronto, é exatamente esse intervalo que corresponde ao meu domínio. Então, meu domínio está fechado, ó, fechado em menos 5. E aqui, ó, fechado também em 6. Então, vai ser assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, o intervalo do meu domínio, menos 5, vírgula, fechado também em 6. Beleza? Fechado e fechado. Show de bola, já foi. Domínio eu já fiz. Pronto, agora vamos lá para a imagem. Na imagem, eu quero que vocês associem a imagem a valores de y. Só botar assim, ó, imagem. Pronto, nunca mais esqueça. Imagem. Imagem y, domínio x, beleza? Na imagem eu vou olhar o intervalo, onde ela começa até onde ela termina. Vamos lá. Procura o pontilhado, tá aqui, ó. Ela vai de 2 até o quê? Menos 2? Não. Ela vai de 2 até o quê? Menos 3, tá vendo? Ó? Então, vai de 2 até menos 3, ou seja, de menos 3 até 2. O ideal, ó, professor, de 2 até menos 3 está errado? Não. Mas na matemática, a gente coloca os números da forma crescente, do menor para o maior, apresentando o intervalo, tá certo? Então, vou ganhar espaço aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, ela vai de menos 3, né? Até 2. Tá certo? De menos 3 até 2. Show de bola. Então vamos lá, vamos seguindo. Agora, turma, ó, eu vou apagar aqui, tá? Vocês estão acompanhando, vão anotando aí tudo que eu for fazendo aqui. Vamos lá. Letra C diz assim: quais intervalos a função é crescente? Pronto, vamos lá. Ela é crescente. Professor, ela é crescente nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo, não, ó, tá vendo que ela vai diminuindo, ó? Então vai ser o quê? Aqui é decrescente. Crescente, ó. Nesse intervalo ela vai crescendo? Sim. Então vamos aqui, ó. Vamos pintar aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Então nesse intervalo é crescente. Turma, nesse intervalozinho é crescente? Não, né? Aqui fica constante. Aqui, decrescente. E nesse intervalo, opa, crescente. Nesse intervalo, constante. Então, pera ainda. Então, quer dizer, professor, que ela é crescente desse ponto aqui até esse ponto. Sim. Qual é esse ponto? Esse ponto aqui, ó. Ela é crescente no intervalo de menos 3 até o quê? Menos 2,8. E também, ó, ela é crescente aonde? No intervalo de 2, ó, tá vendo? Ó, de 2 até qual intervalo? 3. Então, pera ainda. Ela é crescente de menos 3,5, tá certo? Ó, que é esse intervalo aqui, ó. Menos 3,5. Até onde? Até menos 2,8. Fechado. Beleza. Qual é também outro valor? Ela vai de 2 até 3. Então, pera ainda. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que de menos 3,5, menos 3,5, de menos 3,5 até menos 2,8,
é crescente. Assim como aqui, ó, de 2 até 3. Beleza? Então tá aí, fiz a letra C, somente isso. Agora, quando é que é decrescente? Ó, agora ficou fácil, né? Ó, decrescente é aqui, já olhando, ó, e decrescente é aqui. Não é isso? Qual é esse intervalo? Esse intervalo aqui, ó, vai de menos 5 até onde? Até aqui, ó, menos 3. Então, o intervalo vai de menos 5 até menos 3 ponto, menos 3,5. Não é isso? Qual é o outro intervalo? Ó, de menos 1 até o quê? 2. De menos 1 até 2, tá certo? De menos 1 até 2. Ok? Então tá aí, fizemos essa questão aqui, letra D. Letra E, quais intervalos da função é constante? Constante é aqui, ó. Aqui e aqui, tá certo? Constante é aqui e aqui. Bora ver os intervalos, ó. Os intervalos vai de menos 2,8 aqui, ó, e aqui. Outro aqui e também aqui. Menos 2,8 e menos 1, tá certo? Esse intervalo. E o outro, ó, 3 e 6, tá certo? Vamos lá, colocar os intervalos, ó, menos 2,8 até menos 1. Qual é o outro intervalo? Esse daqui, de 3 até 6. Fechou? De 3 até 6. Legal? Tranquilo, né? Vamos seguindo, ó. Não tem nada de dificuldade, é só olhar para o gráfico que ele te diz tudo, ó. Qual os valores de f de menos 2,8? Então, vamos lá. Turma, quando ele te pede o valor de f de alguma coisa, tá certo? Ele está te dizendo o seguinte, ó. Quando x aqui, ó, quando x for menos 2,8, quanto é que vale o valor de y? Aí eu vou olhar para o coordenado dele, ó. Menos 2,8 está aqui, ó. Menos 2,8 está ligando ao 1. Ou seja, quando o f for de menos 2,8, o y vale quanto? Vale 1. Agora, quando o f for 0, o 0 está aqui. Vale quanto o y? 0. Quando o f for 3, ó, f for 3, está aqui. O y vale quanto? Menos 1. Quando o f for menos 1, o f for menos 1, está aqui o x. Ó, quando o x for menos 1, o y vale quanto? 1. Basta olhar no intervalo. Tá certo? Então, só fazer os coordenados. Ó. Menos 2,8 liga ao 1. O 0 liga o 0, né? 0 e 0. O 3 está ligando ao menos 1. Tá vendo? Ó, coordenado. O menos 1, ó, o menos 1 está ligando a quem? A 1. Tranquilo? Questão só de coordenada aí. Agora, quais as raízes da função f? Turma, lembra que eu falei que as raízes da função é onde está tocando o eixo x. Então, você vai olhar para o eixo x aqui, tá certo? E vai olhar onde está tocando. Ó. Está tocando aqui, aqui, aqui. Tem mais algum? Não. Então, nesses pontos aqui, ó, nesses 3 pontos, é o que corresponde às raízes da função. Ou seja, quais são esses pontos? O primeiro ponto é o menos 4,5. O segundo ponto é o menos 2,8. E o terceiro ponto é o 0. Então, esses 3 pontos aqui, ó, menos 4,5, menos 2,8 e 0, são as raízes da minha função. Então, respondendo, quem são as raízes da minha função? Menos 4,5, menos 2,8, menos 2,8 e 0. Pronto. As raízes da minha função são... Eu tenho 3 raízes nesse gráfico. Menos 4,5, menos 2,8 e 0. Show de bola? Então tá aí, finalizamos a correção da atividade de vocês. Bem tranquilo, né? Não tem nada de cálculo. É mais interpretação, né? Que acaba sendo difícil para os alunos pelo fato de interpretar. Olhar para o gráfico e interpretar. Às vezes a aplicação de fórmula se torna mais fácil do que questões de interpretação. Pelo fato de a aplicação de fórmula só pegar a fórmula e substituir os dados, né? Já a interpretação não, tu tem que entender, interpretar e responder, tá certo? Mas no mais, se você entender essa parte de gráfico
e responder tudo que ele está te pedindo, domine mais, saber localizar as raízes, onde está crescente, onde está decrescente, onde está constante, morreu. É exatamente essa parte de análise de gráfico, beleza? Então vamos seguindo. Na aula de hoje, a gente vai seguindo e vou te explicar hoje sobre função composta, tá certo? O que é função composta? Tá aqui, ó. Função composta. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aí e eu vou te explicar sobre função composta. Função composta quer dizer o quê? Que vou trabalhar agora com duas funções, uma função f e uma função g, tá certo? Aí, ó, o que ele faz? Ele coloca a função, tá certo? Uma função dentro da outra. Por exemplo, ó, vou até grifar aqui, ó. Considere três conjuntos ABC, sendo que a função A está contida em B e B está contida em C. Duas funções denominam-se função composta de G e F. Função GOF, A está contida em C, tal que GOF f de x igual a G f de x. Espera ainda, vou te explicar. Espera ainda. Turma, eu quero que vocês já memorizem isso daqui, ó. A representação de uma função composta. A função composta, o que é função composta? Eu vou trabalhar com duas funções, pronto. Geralmente é uma função f de x e uma função g de x. Duas funções, duas ou mais. Professor, pode ser três? Pode. É duas ou mais. Beleza? Se for só uma função, é uma função simples, tá? Função comum mesmo. Ah, beleza. Se for função composta, eu vou trabalhar com duas ou mais. Como é que funciona? Primeiro de tudo, eu vou te mostrar a representação. Representação, tá certo? Espera aí, deixa eu escrever aqui. Representação, tá certo? Beleza. Como é que ela é representada? Dessa forma. GOF de f de x. Ou, comumente, ó, grava g f de x. Pode ser GOF de x ou gf de x. Professor, qual é o mais comum? Essa função aqui, ó. Essa representação, gf de x. Pronto. Já sei a representação, já sei que a função composta é composta por duas ou mais funções. Tá aqui, ó. Eu tenho a função g e a função f, então já sei identificar que é uma função composta. Show de bola. E agora eu vou aprender a calcular a função composta. Beleza, então vamos para cá. Dado o exemplo aqui, ó, antes de a gente ir para o nosso exemplo, vou pegar o exemplo do livro aqui, ó. Ele te deu a função aqui, ó. Ele te deu duas funções. Ele te deu que a função é f de x, ó, igual a 2x, 2x, beleza? Tá aqui ela. E a função g de x, ó, g de x, e a função g de x igual ao quê? Igual a x menos 1, beleza? Aí ele está dizendo o quê, ó? Ele está dizendo, considere A, o conjunto A, menos 1, menos 2 e 3, o conjunto B, menos 4, menos 2, 6 e 10, e o conjunto C, menos 5, menos 3, 5, 9 e 17. Beleza, isso aqui ainda não vai importar, não. Então, vamos lá. Ele quer saber assim, aplicando as funções compostas G e F, para calcular as imagens de elementos do conjunto A, tem-se o quê? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo, ó, eu vou pegar esse aqui, ó. Quanto equivale o g f de menos 1? Quanto equivale o g f, vou botar de outra cor aqui, ó. Quanto equivale o g f de menos 1? Vocês vão entender agora. F de menos 1. Quanto equivale? Pronto, é dessa forma que eu vou te perguntar. Como é que eu faço para encontrar a resposta de gf de menos 1? Como é que eu faço? Pronto. Primeira dica, ó, anota. Primeira dica é resolver de dentro para fora. Então, tu vai fazer o quê? Vai resolver quanto equivale o valor numérico de f de menos 1. Pronto. É uma função comum, beleza? Então, ó, eu sei que a minha função f de x, ela é representada por quê? 2x. Está aqui ela. F de x igual a 2x. Só que na questão, eu vou resolver o f de menos 1. Lembra como é que eu faço? Onde tiver x, eu vou substituir por menos 1. Vamos fazer isso, ó. Então, f de menos 1 é 2 vezes o quê? Menos 1.
Por quê? Porque onde tiver x, coloque menos 1. Então, f de menos 1 vale quanto? Menos 2. Opa! Então, onde tiver menos 1, coloque menos 2. Ou seja, f de menos 1 é igual a quanto? A 2. A menos 2. Então, morrer aqui, ó. No lugar de f de menos 1, vou colocar quanto? Menos 2. Tranquilo? Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar g de menos 2. Aí, ó, que entra o detalhe da função composta. Eu já resolvi uma função, agora eu vou resolver outra função. Qual é? O g de menos 2. Ó. Onde tiver x aqui, ó, eu vou colocar menos 2. Aí que entra o detalhe, entendeu? De dentro para fora, encontra o primeiro valor, depois substitui na outra função. Então vai ficar quanto? Quanto é menos 2 com menos 1? Menos 3. E menos 3. Ou seja, lá do início da questão, ó, g f de menos 1, quanto é que vale? Resposta, menos 3. Tá certo? Menos 3. Então tá aqui, ó. Por isso que ele colocou aqui, ó, menos 3. Tá certo? Vamos para a nossa atividade. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou resolver aqui a letra A. E os demais vai ficar para vocês, tá certo? E os demais, ó, 2, 3, 4 e 6, ou 3, 4 e 5, vai ficar para vocês. Com certeza, algum dessas aqui, ó, vai ficar, vocês vão ter dificuldade, não tem problema. O importante é tentar, tá certo? Então, vamos lá. Presta atenção e percebe como é que eu resolvo esse tipo de questão. Se você tiver dúvida, volta o vídeo e veja novamente como é que eu faço, tá certo? Porque aqui é só dica. Pegou, é uma receita de bolo. Pegou a receitazinha, só aplicar e vai dar para todas as questões, tá certo? Então vamos lá. Dados a função fg de reais em reais, definido por f de x, tarará, deu a função, e g de x deu também a função. Já sei que é a função composta, por quê? Duas funções. Beleza. Calculo o FOG de g de 0. Turma, primeira coisa é transformar ela assim, ó. F, G de x, não é isso? Lembra que o FOG de g de x é a mesma coisa que FG de x, tá certo? Ou seja, eu estou te pedindo quanto é que vale o FG de... Olha o númerozinho aqui que está fora. FG de 0. E aí, professor, como é que eu faço? Aí é o seguinte, galera, ó. De dentro para fora. De dentro para fora, o que eu faço? Calculo o G de 0. Professor, cadê minha função g de x? Está aqui. G de x igual a quanto? X elevado a 4 mais 3. Aí, onde tiver x, eu vou substituir por quanto? Por 0. Então, g de 0 é 0 elevado a 4 mais 3. 0 elevado a 4 é 0, mais 3 é 3. Então, beleza, ó. G de 0 é igual a quanto? A 3. Então, morreu aqui, ó. No lugar de g de 0, eu vou colocar 0. Tá certo? E aí eu vou já resolver a primeira parte, de dentro para fora. Ou g de 0 vale quanto? 3. Beleza. Pronto. Já encontrei o valorzinho. Detalhe da função composta. Vou resolver duas funções. Resolver a primeira de dentro, depois a segunda. Aí eu vou resolver o f de 3, ó. Aí onde tiver o x, eu vou colocar 3 aqui dentro. Como é que vai ficar? F de 3 é raiz cúbica de 3 mais 2. Então, fica o quê? Raiz cúbica, 3 mais 2, 5. Pronto, acabou aqui, ó. Você sabe quanto é que vale raiz cúbica de 5? Não, muito menos eu. Então, quando não tem mais resposta, não dá mais para caminhar, para aí mesmo. Tá certo? Então, a resposta da minha letra A, raiz cúbica de 5. Tá certo? Então, para finalizar a aula de hoje, vou fazer a B de bola. Ele quer saber o GOF de menos 1. GOF de menos 1 é a mesma coisa que GF de menos 1. Beleza? Resolve de dentro o F de menos 1 para fora. Onde tiver o x aqui, eu vou colocar menos 1. Ou seja, vai ficar raiz cúbica de menos 1 mais 2. Então, vai ficar raiz cúbica de menos 1 mais 2 é 1. Raiz cúbica de 1, eu sei. Raiz cúbica de 1 é 1. Beleza. Então, no lugar do f de menos 1, vai valer quanto? 1.
Aí eu venho de novo aqui, já resolvi a primeira, né? Já resolvi a primeira, agora eu vou para a segunda. Onde tiver x, eu vou colocar o quê? 1. Então vai ficar g de x igual a x elevado a 4 mais 3. Onde tiver x, coloque 1. Então vai ficar 1 elevado a 4 mais 3. 1 mais 3, lembrando que 1 a quarta, qualquer número na base 1 elevado a 1 milhão, 1 elevado a 1 milhão é 1, tá certo? 1 mais 3, 4. Então, resposta, GF de menos 1 é igual a quanto? A 4. Beleza? Então, finalizamos nossa aula de hoje aqui, tá certo? Para vocês ficam as demais questões, a 2, 3, 4 e 5, para vocês treinarem. Próximas aulas faremos aí a correção da atividade. Como a gente tem duas aulas, a primeira aula fica de teoria e exercício, tá certo? E a segunda aula vocês vão praticar sozinho, fica atividade para a sala, tá certo? E aí vocês vão fazer a 2, a 3, a 4 e a 5. Terminou tudo da atividade, tira o scanner, faz o scannerzinho e envia aqui no grupo, tá certo? No Google Sala de Aula, ok? Então, detalhe, façam todas as atividades, vai contar ponto para vocês e também você vai aprender o conteúdo, porque você vai fixar aí na memória, beleza? Então, valeu, ficamos por aqui, tchau, tchau e até a próxima aula.